Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para a nova entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Palmas. E nós vamos agora conversar com o ex-prefeito Carlos Amassa, foi prefeito por 2 mandatos, né? Na verdade, 1 mandato e meio, ele ficou foi eleito em 2012, assumiu em 2013, ficou até 2016, foi reeleito em 2016, ficou 17 até abril de 18, renunciou para ser candidato a governador e agora volta aí para tentar ser prefeito novamente. Márcia, primeiro, muito obrigado por falar com a gente novamente, né? Mais uma temporada de entrevista que você está no meio delas. E é isso, quer dizer, você já falou muito sobre essa questão da renúncia e etc e tal. Por que o Amasta agora quer voltar a ser prefeito de Palmas? Oi, Clever, boa tarde. Muito obrigado pelo carinho e estar me entrevistando e nos dando essa oportunidade. Nem preciso falar o quanto fico satisfeito sempre que tenho a oportunidade de dar uma entrevista, porque o papo rola, é um papo inteligente, espirituoso, tem tudo para ser uma boa conversa. Você vê uma coisa, antes de você fazer esse teu comentário, eu já ia começar te respondendo essa pergunta mesmo que você não fizesse. Porque é coisa de adversário, né? Na rua diz, mas dessa vez você não vai renunciar nem a masta. Digo, gente, pelo mais sagrado, seria tão irresponsável, né, com a minha cidade, com a minha história, de eu renunciar a um primeiro mandato. Porque eu renunciei ao segundo mandato. Segundo mandato. E quando eu renunciei, a perspectiva de a gente ser vitorioso na disputa do governo do Estado era muito grande, muito, certo? Só que todos sabem o que aconteceu, né? O governador Marcelo Miranda sofreu impeachment, né? Saiu do mandato 8 meses antes, aí veio essa eleição suplementar horrível, né? Com Carlesi a máquina na mão, tanto da Assembleia como do Estado, e o resto é história. Mas quando alguém me cobra disso, eu sempre digo, não fale, porque grande parte da população de Palmas queria sim que eu renunciasse para que fosse governador, né? E eu sinto muita pena e eu peço perdão por ter perdido essa eleição, né? Porque eu tenho certeza absoluta que a gente teria transformado a história desse Estado. Todas essas potencialidades, todas essas coisas maravilhosas que o Tocantins tem, dependem de um Estado indutor de desenvolvimento que, infelizmente, nós não temos, né? Agora, você me pergunta disputa por Palma, hoje é exclusivamente Palma. Esse sonho de Tocantins foi totalmente apagado, a oportunidade era aquela. Eu duvido que tenha novamente uma oportunidade dessas, porque a máquina política do Tocantins é bruta, é muito bruta, e o único lugar onde a gente tem realmente uma opção de vencer uma eleição é em Palmas, né? Porque onde tem um voto de opinião, onde apesar dessa barbaridade de votos comprados e compra de liderança e não sei que coisa tal, eu tenho certeza, e a gente já deu a prova disso em 2012, quem ganha em Palmas é o voto de opinião. Então, é por isso colocar o nome à disposição. E por outro lado, né, Cleber, eu não tenho que falar mal da prefeita Cíntia. Cada um tem seu estilo e se você vai ver a avaliação dela, é uma avaliação muito mais positiva do que negativa. E o que resta é uma mágoa, né? A gente tinha, aliás, ó, tá aqui do meu ladinho, que eu não tiro ele da mesinha de cabeceira, Palma Sustentável. Isso aqui está escrito absolutamente todo o diagnóstico da nossa cidade e os projetos próximos 50 anos com fontes de financiamento. A prefeita quis fazer um voo solo e seguiu apenas o que ela queria, independente do que a gente tinha programado juntos. Eu acho que teria sido melhor para Palma se ela tivesse dado continuidade a todos esses projetos. Mas cada um é dono do seu destino, do seu mandato, né? Ela só me deve essa primeira parte da minha renúncia que ela assumiu. Depois a responsabilidade foi inteiramente dela e do povo de Palmas. Ela foi reeleita democraticamente, ela ganhou essa eleição conforme as regras e cabe a todos nós respeitar qual foi a sua decisão, de que maneira iria gerir a cidade.
Agora, você quando deixou, você articulou toda essa questão do empréstimo do CAF, né, em torno de 260 milhões de reais. Quando a Cintia entrou, só faltou uma articulação no Senado, que ela contou, se não me engano, com o senador da época, Vicentino Alves, com o senador já eleito na época, Eduardo Gomes, e conseguiu aprovar isso, mas toda a articulação desse empréstimo veio da sua gestão. Como que você viu a execução dessas obras com esses recursos, 260 milhões? Você acha que foi executado da forma como você planejou, como você pretendia? Sem denegrir o trabalho de ninguém, né, Cleber? Não faltava nada, né? Porque o Senado jamais deixa de aprovar depois de que passou por todas as fases, né? Inclusive, a gente já tinha até licitado essas obras, porque você pode licitá-las antes da palavra final, porque estava tudo feito perante os organismos internacionais, etc, etc. Definitivamente não. Insisto, cada um tem seu estilo, né? Eu sou muito detalhista nas coisas e, por exemplo, para o Taquari, eu não sonhava apenas uma pavimentação. Eu sonhava calçadas maravilhosas, eu sonhava ciclovias, jardinagem. Eu queria fazer do Jardim Taquari o setor mais lindo dessa cidade. Eu acho que esse sentimento que a gente passou de orgulho, de pertencimento, de carinho, de cuidado com as coisas, talvez eu acho que um dos pontos que as pessoas mais apreciam da nossa gestão, do capricho em tudo que a gente fez. Então, era o que estava até falando anteriormente. Alguém vai dizer que a prefeita não executou as obras. Aí está, nesse 10 está aí, a 508, 408, Taquari, as ligações, todos os projetos que a gente deixou de infraestrutura, a grande maioria foram executados com esses recursos que a gente deixou. Tem a marca dela, não tem a minha, sem lugar a dúvida, né? Eu teria feito diferente, mas o prefeito era ela, não era eu. Então, fazer o quê, né? Amasta, e qual que é a diferença do Amasta, desse Amasta com quem eu estou conversando agora, que vai entrar agora tá numa campanha, deve entrar numa campanha de novo para o prefeito, e aquele Amasta de 2012, que era um empresário que surpreendeu todo mundo com 0%, ganhou a eleição. Qual que é a diferença politicamente olhando desses dois Amastas? Ah, Cleber, mantenha a dúvida. A capacidade de diálogo, né? Você já brigou feio comigo em alguma oportunidade, né? Feio, feio, né? É o que eu lembro, né? Mas eu era muito duro nas minhas colocações. Gente, você não pode pegar um empresário e jogar na coisa pública da noite para o dia. Empresário, prefeito de Palmas, né? Então, é o que eu sempre digo, o empresário, as decisões são minhas, o prejuízo é meu, o lucro é meu. Quando você está falando da prefeitura, de ser prefeito de uma cidade, por muito que você entenda de um assunto, você precisa discutir, você é obrigado a debater com a sociedade, porque afinal de contas você está mexendo com o dinheiro de todos, não com o meu, né? Se eu tomo qualquer decisão errada, isso influencia na vida de muitas pessoas. Ontem, por exemplo, alguém estava me falando de estacionamento rotativo. Ora, Clever, como eu entendo de comércio, porque de comércio eu entendo muito mais do que de política, certo? Eu tenho plena convicção que na JK tinha que ter o estacionamento rotativo, porque você precisa ter vagas para os clientes, certo? E aquilo ficou insuportável, né? O funcionário público, os próprios funcionários das lojas estacionam e ocupam as vagas. Agora, me diz uma coisa, Cleber Toledo. Eu tenho que comprar uma briga se a briga não é do comerciante, que é o principal beneficiado? Me explica, em que cabeça eu ia comprar uma briga se não fosse porque a maioria absoluta dos comerciantes queriam aquilo? Você está me entendendo? E eu Sim. fiz aquilo, sendo que muitos comerciantes não queriam. Agora, não queriam porque eu não tive a capacidade de explicar, de falar, gente, fazer direitinho, né? Quem compra na tua loja, você vai ter um selinho para que ele não pague o estacionamento, troca de um ticket XY de venda. Então, insisto, eu estava certo. Mas que adianta estar certo se eu estava, né, tomando uma decisão por um monte de comerciantes que não tinham a mesma compreensão? Então você diz, Amasta, você vai trazer à tona a discussão do estacionamento rotativo? Com certeza, sim.
Agora, se o comerciante, que é o beneficiado, não quer, horas, eu só vou fazer as coisas que sejam boas para aquela comunidade. E a comunidade da JK é o comerciante. Então, quem decide se vai ou não vai, e o modelo, vai ser justamente com o comerciante. E é o Então, caso essa também, capacidade de é o diálogo, caso, e é o mesmo caso de Taquaralto, por exemplo, da Avenida Tocantins? mas sem dúvida, né, Cleber? Poxa, você me conhece muito antes da política, então você não precisa me elogiar, mas você precisa sentir com a tua cabeça que eu entendo disso. Aí alguém entra na Avenida Tocantins e diz que isso é a cara do Amasta, certo? A principal avenida comercial do estado do Tocantins, naquela situação. Aquele projeto nunca foi executado, certo? A mesma história, um grupinho de vereadores de oposição inflamaram alguns comerciantes, eu não tive a capacidade de dialogar e nunca foi executado o projeto, e aquilo que está lá, a nos olhos, é uma porcaria, isso não tem absolutamente nada a ver o que a gente sonha para a principal avenida comercial do estado do Tocantins. Eu ainda sonho com isso, mas novamente te digo, tem que debater com os maiores especialistas e tem que ser uma decisão tomada em conjunto com os comerciantes da avenida, que afinal são a comunidade que decide o destino daquela avenida, né? Márcio, e olhando já para essa pré-campanha, quer dizer, como que você avalia a eleição deste ano? Quando em 2012 era muito diferente, houve como eu digo, além da novidade que você representava, havia um desgaste muito profundo dos dois principais grupos políticos. Em 2016, você prefeito, veio numa reeleição, já com bastante coisa para mostrar, depois vem algumas derrotas eleitorais que você teve a partir daí, quer dizer, 2018 duas vezes, para suplementar e ordinária, 2020, de certa forma, também, com o Tiago Amasta, Com certeza. que você colocou, e 2022 aí para senador, quer dizer, como que você vê a perspectiva dessa eleição agora em termos de competitividade? O teu partido está preparado? Como que você está avaliando a expectativa sua para essa eleição? Clever, número 1, 2012, qualquer poste que tivesse uma luminária ganhava essa eleição, né? Digo que tivesse uma luminária porque eu era um poste, mas é um poste com conteúdo, certo? E isso me deu a eleição justamente pelo desgaste da classe política. Eu lembro que ontem, antes de ontem, você colocou no teu site a notícia do projeto de acabar com a reeleição, né? E até eu falei show e você me mandou um joinha, né? Porque você sabe que eu sou contra a reeleição. Agora, também sou a favor do mandato de 5 anos. Em 4 anos não dá para fazer, certo? E se eu, olha só, e se eu renunciei à prefeitura de Palma, é porque eu já tinha mais de 5 anos dentro da prefeitura e eu achava muito bom essa renovação, que entrasse a prefeita e depois entrasse outro, etc, etc. Agora, em 2016, uma questão de vaidade, de fórum interno, eu tinha que disputar a reeleição. Porque o que os opositores falavam? Agora quero ver, né? Agora a Masta é fora do páreo, né? E a gente teve a maior vitória eleitoral da história de Palma, né? O que a gente colocou de vantagem de número de votos em cima do segundo colocado, o ex-prefeito Raul Filho, foi histórico. E eu não fiz campanha. A gente mostrou o que a gente tinha feito e eu precisava, viu, Cleber? Eu precisava que as pessoas avaliassem meu trabalho. Então, o que aconteceu em 16 foi um referendo, né? O Amasta fica ou vai embora? E a população decidiu que a gente ficasse pelo trabalho que a gente fez. Eu insisto, né? Eu lembro que, alguns tempo atrás, eu disse que o meu projeto era um projeto de 50 anos, né? E alguém disse, lá vem mais um querendo ficar para a eternidade administrando a cidade. E o que eu queria dizer é que o projeto era isso aqui, ó. É 50 anos de continuidade de gestões cuidando da cidade, certo? Se hoje a gente tivesse uma aliança política com a prefeita Cíntia, a gente estaria discutindo quem seria o sucessor. Não precisava ser o Amasta. Mas, em função dessa ruptura,
e do que se apresenta no cenário, eu sou obrigado a ser candidato a prefeito de Palma. Obrigado, certo? Eu digo, né, se a prefeita Cíntia, olha, para isso a minha vaidade não existe na hora de servir a Palma. Me falava, Masta, prefeito, você vai ser secretário de turismo. Eu estaria secretário de turismo dando minha vida para que ela fosse, se ela já está bem avaliada, seria avaliada melhor prefeito da história do planeta, porque eu ia dar minha vida para que Palma brilhasse. E hoje, junto, poderíamos estar escolhendo um sucessor. Você sabe muito bem a minha referência de Curitiba. Você sabe que quando eu cheguei em Curitiba, eu vivi a campanha do Jaime Lerner, lá em 1984, a campanha de 8 dias de amor para Curitiba. O coração curitibano é o nosso coração. E ganhou a prefeitura e foi uma sequência de gestões e o Jaime deu posse para o Rafael Greca, né, que deu posse para o meu amigo, o japonês, para o Cássio Taniguchi, e o Cássio Taniguchi deu para o Beto Richa, e foram 8 gestões de 8 em 8 anos, e ninguém tinha nenhum grau de parentesco, nenhum. Só tinha uma coisa em comum, no sangue corria o futuro de Curitiba. E é o sangue que corre nas minhas veias, o futuro de Palma. Então, eu nunca imaginei, nem pretendi prevalecer através do poder, da vaidade, da família, né? Para mim, a minha família na política são os companheiros, né? Então, meu sonho continua sendo esse. E eu acho que a gente pode reconduzir Palmas a esse projeto de uma Palmas para o futuro, sem vaidade, sem ninguém querer apagar a história do outro. Então, eu preciso ser candidato, eu preciso me eleger e eu preciso terminar o serviço que eu comecei. Márcio, agora uma coisa semelhante a 2012, analisando aqui por fora, eu vejo que você está só, né? Você, apesar de ter ficado desde 2013, então nós estamos falando aí de 11 anos, né, na política, né, fazendo política partidária, eleitoral e tal, mas você não agregou, você não tem líderes hoje, né? Em 2000 Stop. Hã? Stop. Peraí, você vai Stop. falar. Deixa que você vai falar. Stop. Você vai falar. Então, ou seja, como que é isso? Isso é bom ou mostra os erros que você cometeu, quer dizer, ao longo do tempo? Não, você sabe a resposta, né, Clever? Isso é ótimo. Isso quer dizer, você vai dizer que estou sozinho? Não. Eu tenho dentro do meu partido muitos companheiros absolutamente fiéis. Eu digo em termos de políticos de De expressão. classe política. De classe política. Ora, Clever, a classe política, na sua grande maioria, me abomina. E você sabe por quê? Eu preciso perguntar. Porque a minha prática é completamente diferente, né? Ao invés de contratar meus familiares, de fazer da prefeitura um cabide de emprego, né? Programas meramente assistencialistas para que as pessoas não tenham emprego, não tenham renda. Essa classe política me abomina. São todos? Não, com certeza não. Tanto que teremos certamente aliados nessa disputa, né? Mas esse lobo solitário, gente, isso aqui você acabou de me lembrar, né? O que está acontecendo em 2024 é muito parecido ao que aconteceu em 2012. Eu já escrevi o slogan e vou oferecer para a pré-candidata que deve me enfrentar, eu vou dar para ela o slogan de presente. É todos contra Palmas, né? Num palanque que você junta o Gaguinho e o pastor Nailciva no mesmo palanque, moço, é um presente, uma dávida divina para você fazer o saco de gato. Lembra o saco de gato? Bate de um lado, bate para outro. Pode rir, Clever Toledo, pode rir. É uma dádiva, gente, pelo mais sagrado. Nós estamos numa capital, Palmas não se compra. Vai ter debate, né? Vamos falar de projetos, vamos falar de futuro da cidade, não vamos falar de quem compra mais votos, gente. Se vamos comparar dinheiro, com certeza eu sou o pré-candidato mais rico, com certeza. Que diferença faz isso, gente? Eu vou sair para ver quem paga mais pelo voto, pelo mais sagrado. O que eu tenho a oferecer para o eleitor palmense? Futuro. Futuro e futuro. Serve, é futuro. Então, eu já digo, não se faz uma campanha sem estrutura, né? Precisa, indiscutivelmente.
mas se faz com sentimento, se faz com projeto, né? Palmas é muito diferente a grande parte do Tocantins. Palmas quer saber o que vai acontecer com a saúde, com a educação, com o turismo, com o desenvolvimento social, econômico, etc, etc. Agora, uma diferença, eu falei do que era igual, agora uma diferença para hoje em relação a 2012, quer dizer, há 12 anos atrás, é que em 2012 você tinha um palácio muito desgastado, o governo Siqueira Campos estava num momento muito ruim, o Paço também, com o Raul naquele momento, que enfrentava denúncias, estava num momento muito ruim. Neste momento, nós temos o governador, que sempre está aparecendo nas últimas 3 pesquisas, os 2 mais bem avaliados do país, que tem uma grande avaliação, e a própria prefeita Cíntia, que também tem uma boa avaliação. Quer dizer, como que vai ser enfrentar? Você enfrentou 2 máquinas muito desgastadas e agora você enfrenta 2 máquinas com popularidade. Como que vai ser isso, Amassa? O que você está esperando? Você já decidiu que eu vou enfrentar essas máquinas? Eu não sei. A não ser se você der um furo para mim, você pode ser o candidato de uma delas. Sei lá. Olha só, Cleber Toledo, olha o que você me faz. Você vai enfrentando mais. Bom, primeiro, fora brincadeira. Só para observar, eu estou achando você muito soft com a Cíntia. Será que não tem uma conversa por trás disso aí? Vem cá, e com Vanderlei eu não sou soft, né? Para aí. Estamos em Palmas, não no Tocantins. O governador está bem avaliado, vírgula. Em Palmas é coisa próximo ao 50%. Convenhamos que o Estado não está fazendo absolutamente nada por Palmas, certo? No Tocantins, ele é avaliado quase 90% positivo, certo? Então, cuidado com essa conta, porque essa conta não é bem assim. No teu círculo, no meu círculo, a gente não encontra essa aceitação ao governador. Agora, também não estou nessa posição, né, Cleber? Eu já disse, né? Vanderlei Barbosa. Agora tem um candidato, tem uma candidata que diz que tem 17 deputados com ele. Tem outro que diz que tem 6, já dá 23. Quem que é o 24º que não está em lugar nenhum? Não sei quem é, né? Mas tem todos, né? Poxa, como é que era em 2012, Cleber? Eu tinha 2 deputados. O Aragão, que veio ser candidato a vice porque íamos perder, ele tinha certeza que iríamos perder, então ele simplesmente estava criando seu espaço para a sua próxima candidatura a deputado, certo? E o Vanderlei, que foi quem me apoiou. Quem fez a campanha do Vanderlei em 2014? Fui eu. Já te digo, se ele tivesse um pouquinho de nobreza, me chamava e me disse, Amasta, vamos organizar, você precisa, eu te ajudei uma vez a te eleger prefeito, você foi o melhor prefeito da história, vamos repetir isso. Só que não acontece, né, Cleber? Porque eles não estão pensando no futuro de Palmas e na gestão de Palmas. Estão pensando numa futura aliança política que não pode não ser benéfica. Então, estão falando só de política, só de projetos de poder. Política é fundamental, sim, mas para mim a política vem junto com um projeto de gestão. Da prefeita, eu tenho ouvido muito nesses dias, viu, Cleber? Eu vou na rua, faço minicomício, saio do restaurante, junto 8, 10, quebra o pau, né? E nesses dias alguém me disse, no sábado, saindo a feijoada, me disse, Amasta, porque se a prefeita Cíntia te apoiar, está fora. Você é meu prefeito, mas não aceito. Eu digo, não, para aí. Se a prefeita me apoia, você não quer que eu me eleja prefeito, certo? A troco de quê? Me dê um motivo. Ela não é candidata, certo? Não vai ser a vice, né? Qual o problema de que me apoie? Aí, no meio da discussão, apareceram 3 rapazes e um disse para o outro, diga, para ir para o Amasta, o que eu te falei ontem? Aí o outro disse, você me disse que a prefeita Cíntia tinha a obrigação de te apoiar. Certo? Olha como as pessoas pensam. Então, é isso aí, né? Se os dois quiserem me apoiar, bem-vindo, vai ficar mais fácil. Só que é diferente de 2012, como você disse, né? Apesar dessas máquinas não estarem com esse nível de desgaste, também o candidato não é aquele colombiano que é desconhecido. Então, acho que se eu não tenho a favor o fato de estar enfrentando 2 máquinas desgastadas, tenho a favor uma história para contar. Cleber Toledo me pergunta, Masta, qual é o teu projeto para a educação? Cleber, eu já fiz, deixei a melhor educação de todas as capitais brasileiras.
com creches bilíngues e escolas trilíngues. Amasta, como é que você vai resolver a saúde? Kleber, eu já fiz. Eu deixei a melhor saúde de todas as capitais brasileiras. Amasta, como é que você vai resolver o problema do desenvolvimento econômico, do turismo, da limpeza? Eu já fiz, Kleber. Eu estou discutindo outra coisa, do transporte público. Já fiz, moço. Estou te falando de futuro. Estou te falando de fazer os grandes projetos que não deu tempo de realizar e que Palmas já está pronta. Palmas é uma cidade que está organizada. Palmas do Amasta, no início, era 700 milhões de reais. Hoje é uma cidade com 2,3 bi de orçamento e organizada, certo? Não posso falar mal da prefeita Cíntia e falar que destruiu a cidade. A cidade não está destruída. Quando alguém vem me falar mal da prefeita, eu digo, gente, vai visitar os 5.570 municípios brasileiros e você vai ver que esse não é o caso. Ah, é a Palmas que o Amasta sonhava? Não, né? Eu tenho certeza até, nem poderia ser diferente, se nem deveria pretender disputar, eu tenho que ter a certeza que comigo estaria muito melhor, né? Porque se esse é meu parâmetro, então, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas estou te falando de outra coisa, estou te falando do nosso distrito turístico, da nossa orla, do nosso distrito industrial, de mobilidade de última geração. Oh, nesses dias, eu vi a Zanja, a nossa primeira-dama, dirigindo um carro da BYD no Palácio do Planalto, né? O pessoal do BYD levou um carro para o presidente Lula, a primeira-dama, e eles andando de carro lá, ela rodando o carro. Eu digo, gente, 2024, em 2015, a gente trouxe um ônibus da BYD 100% elétrico para os Jogos Mundiais dos Povos de Indígena. Em 2016, eu peguei um carro emprestado desse povo e rodava a cidade inteira com carro elétrico e carregava no gabinete da prefeitura. E ainda durante uma época fiz táxi com aquele carro, né? Então, eu te digo, está além do tempo. Quando a gente está falando de mobilidade, vem o povo discutir se os ônibus que a prefeita pegou são velhos ou são novos. Estou preocupado com ônibus, se é novo ou velho. Gente, estamos falando de mobilidade, estamos falando de um grande projeto para resolver o problema da população. Como estamos falando de uma saúde de excelência, de uma educação que não tem. Eu não tenho orgulho que fosse a melhor do Brasil, tem que ser a melhor do mundo. E nós podemos fazer isso sim em Palma, e isso que eu quero, para que o nosso jovem tenha emprego, tenha renda, tenha oportunidade e que essa cidade brilhe, porque essa cidade tem tudo para ser a melhor cidade do mundo. Senão você não estaria morando em Palma, eu não estaria em Palma e não temos a paixão. A gente acredita piamente nas potencialidades dessa cidade, nas potencialidades do seu povo. Boa, Masta. Agora, empolgado, né? Depois desse êxtase, desse transe todo que você fez, deixa eu fazer uma observação. Eu vejo você, desde o início da entrevista, muito light com a prefeita Cíntia, assim, é diferente das outras conversas que nós tivemos. O que se deve a um amadurecimento do Amasta ou alguma conversa que pode estar ocorrendo? Não sei. Você está me perguntando ou você está afirmando? Eu estou perguntando. Você está me perguntando. Eu ouvi uma fofoca, disse que a prefeita ia me convidar para tomar um cafezinho. Estou dentro, moço. Eu não te contei, não falei com você o que aconteceu na sexta-feira passada. Eu fui almoçar e quando olho para baixo estava a prefeita com todo o gabinete aí sentado. Falei, ai meu Deus do céu. Era a primeira vez assim mais privativo, pois já encontramos em outros locais públicos. Aí eu, como um bom cavalheiro, bom gentleman, desci e fui cumprimentar. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, prefeito. Ela foi mais gentil na resposta do que eu fui no cumprimento. E desejei um bom final de semana. E maravilha, né, gente? Né, gente? Tem que haver civilidade, né? A classe política. Não, e a prefeita Cíntia não é mais candidata, gente. Ela não é minha adversária. A classe política certo? Tem que dar o exemplo de civilidade, né? Eu acho que nisso aí. Com certeza. Agora eu queria saber direitinho, você não falou. Quer dizer, é mais resultado do seu amadurecimento, do ponto de vista político, das relações políticas, ou há uma brecha aí com a conversa? Kleber, eu acho que é amadurecimento dos dois. Eu ouvi de boca de várias pessoas a prefeita fazer uma reflexão, jogando a responsabilidade em nós dois, de que foi muito fuxico,
certo? E ela entrou e eu entrei. Gente, qual era a necessidade de a gente não estar juntos? Eu não tinha cargos na prefeitura, eu nunca tive nenhum negócio na prefeitura e eu não poderia ser candidato contra ela à reeleição. Qual foi o intuito de a gente não andar junto, certo? Foi um erro dele, um erro meu, certo? E sempre tem tempo para consertar esses erros. Eu acho que o que você disse, né? Palmas não permite, não merece essa imaturidade e é guerra. Guerra contra quem, certo? Por outro lado, você diz que hoje estou mais light com ela, né? Mas se você pega minhas entrevistas anteriores, nunca ataquei ela pessoalmente, Não, isso não. Isso não. nunca É um fez poder crítico. julgamento de juízo de valor. Não, Eu isso sempre disse que estava magoado e tinha considerado um erro, né? Eu ter renunciado à época, né? não. Isso não. Isso jamais, jamais você fez mesmo. Eu estou falando do ponto de vista crítico de gestão, não baixarias, né? Baixarias você nunca fez, é verdade. Mas por isso te digo, como não ia ser crítico da gestão se eu entrego um sonho que a gente tinha construído junto com ela e de repente ela toma algumas decisões que, insisto, hoje eu digo, ela queria deixar uma marca única da sua gestão. Para quê? Sabe qual é o sentido de colocar no comando da educação gente diferente, na saúde gente diferente? Para quê? Gente, o time estava aceitado, estava funcionando perfeito. Ela estaria com uma avaliação muito melhor ainda se tivesse dado continuidade a esse projeto. Então, eu sei que ela já fez essa reflexão em público, e eu concordo, né? Foi muito, sabe, as pessoas, inclusive pessoas que estavam comigo na gestão, foram no ouvido dela e falaram, não, sabe, a Amasta vai querer mandar, o fantasma do Amasta tem que se afastar. E infelizmente aconteceu. Infelizmente, isso não foi bom para Palmas, não. Márcia, em relação aos seus vereadores, quer dizer, das semanas deu uma nota, vocês estão abertos para os vereadores deixarem o partido, logicamente, até tem a janela partidária, como foi observado, mas, de toda forma, a expectativa é de que os vereadores deixem a legenda. Em isso acontecendo, o PSB pensa em fazer uma chapa sem vereadores de mandato, como vocês fizeram em 2020, né? Kleber, presta atenção. Acho que inclusive foi você que escreveu isso, né? Tem gente queimando e diz que está tirando gente do PSB, certo? O maior favor que me faria seria que ficasse sem candidatos de mandato, porque todos os pretensos candidatos preferem que não haja candidato de mandato. Agora, eu vou expulsar um companheiro de jeito e maneira alguma. Custou muito esforço para eleger o vereador Lacerda e o vereador Brazão. É claro que eu sou absolutamente feliz com a presença deles. Eu ouvi, inclusive, nesses dias falar que um passarinho que anda lá com o Pix na mão disse, não, o Brazão eu vou deixar lá. Não, o Brazão não quis se vender, essa aqui é a verdade. Foram com pacotes de dinheiro gigantescos e eles dizem, não, gente, eu tenho candidato. Então, a outra versão da história é que eles não querem o Brazão. Não, o Brazão fica lá. Sei lá, não, o Brazão fica porque o Brazão não tem preço. Por isso que o Brazão fica. E porque ele é um puxador de voto e numa eventual chapa, ele é muito, ajuda muito, né? O potencial dele cresceu demais pela atuação dele, por ter assumido na Assembleia Legislativa. Ele fez um trabalho muito interessante para quem ele representa. Então, ele vai crescer com certeza eleitoralmente muito, e isso não assusta ninguém, né? Porque o puxador de voto é importante em toda a chapa, né? O Lacerda, moço, é super convidado a ficar, né? Não faço nenhum movimento em sentido contrário, certo? Mas se ele não estiver, isso não prejudica nada a chapa. Prejudica ele, que com seu grupo, seus companheiros, tem uma eleição praticamente, uma reeleição praticamente garantida. E também te digo uma coisa, o Lacerda não vai por causa do PIX, certo? Ele está pensando na sua política e por isso é que ele ainda não se posicionou. A decisão que ele tomar será respeitada. Se fica no grupo, vai ser abraçado como sempre foi. Se não fica, com certeza sairá pela porta grande, porque
Já te digo, não tem absolutamente nada a reclamar do seu partido, do seu grupo, e a recíproca é verdadeira. Do restante não quero nem falar, né? Certo? O Picot era do Eduardo Siqueira Campos, era da Zana, era do PT, é do Vanderlei Luxemburgo, era do Amasta. Rapaz, não tem condições. Então, a conversa com o Picot foi muito saudável, muito amigável, muito mesmo, não falamos. Falei, Picot, não tem jeito, por favor, estás fora. Tem condições de a gente construir uma chapa onde todo dia alguém te fala, não, mas está ou não está, está ou não está. Então, não é época para ter esse tipo de divergências. Estamos a 30 dias do fechamento da janela, a gente está montando uma chapa linda, maravilhosa, certo? E essas coisinhas a gente vai definir nas próximas 48 horas, porque o discurso para fora do PSB tem que ser em função dos de mandato estando ou não estando dentro do partido. Eu vi um pré-candidato nosso que foi chamado a uma reunião com uma determinada candidata. Quantas mulheres têm pré-candidatas? Tem duas, né? A Wanda e a Janade, né? Eu te garanto que não foi a Wanda, tá? Te garanto que não foi a Wanda. Agora você vai deduzir quem que chamou esse meu pré-candidato. Diz que mostra, diz, tenho aqui 8 partidos, mais 2 que vão entrar, são 10 partidos, são 240 candidatos a vereador. Vixe Maria, 240, olha, se tem uma coisa que eu aprendi durante meus anos de prefeitura, é entender transporte público. Num ônibus Cleber Toledo entram 40 passageiros sentados, 40 em pé. 160, meu amigo, vão sair pela janela. Isso não existe. Isso não existe. É absolutamente impossível, já te digo. Isso me lembra mais 2012 que qualquer outra coisa. Não tem como você fazer um negócio desse. Então, a grande desvantagem que eu tenho é o que você disse, o Amasta só tem um PSB, são só 24 candidatos. Imagina como vão ser de cuidado esses 24 em comparação aos 240 da outra chapa. Acho que apenas vantagem, não é. E aí, O outro argumento, deixa eu te falar que te interessa. não. O outro argumento é que essa candidata vai ganhar no primeiro turno. Rapaz, que proeza maravilhosa. Clap, clap, clap. Em 2016, eu fiz 52,% dos votos, né? Foi, como já te disse anteriormente, a maior vitória eleitoral da história de Palma. O segundo colocado, o prefeito Raul Filho, você lembra que percentual dos votos fez? Você lembra, Cleber? Não lembro. Então vou te falar e depois você corrobora no Google. Fez 31% dos votos. Eu te pergunto, você como analista político, jornalista e cidadão palmense, a suposta peia que eu vou levar da candidata é maior que a que eu dei no Raul? Eu acho que não. Posso levar do mesmo tamanho, maior não vou levar, até porque eu tenho um potencial eleitoral muito maior que o do ex-prefeito Raul. Então, se eu for humilhado, vou ter 30% dos votos. 30% dos votos são 50 mil votos. Quantos vereadores eu vou fazer com 50 mil votos, Cleber? Está escrito, né? Ninguém consegue mexer a realidade da política e de que um grupo onde você tem um candidato de no mínimo 50 mil votos, que seria uma vergonha, a maior derrota da história, diz, bom, Amasta, agora você foi enterrado fazendo 50 mil votos para prefeito de Palma. Na última eleição para prefeito, eu acho que fiz 65 mil, 68 mil votos. Mesmo que fosse essa uma realidade, a gente iria fazer de 3 a 6 vereadores. 3 se for uma chapa muito fraca e 6 se a gente tiver uma chapa muito melhor. Márcia, e aí é uma coisa importante, quer dizer, em termos de política de aliança, você pensa isso aí é o PSB puro ou você conversa com outros partidos para tentar fazer uma frente um pouco mais ampla para ir para essa disputa? Com certeza, estou conversando, né, Cleber? O PSB puro seria duríssimo demais, né? A gente precisa mostrar o que trabalhou, a gente precisa de mais gente na rua pedindo votos, mas o que eu tenho certeza é que tem que ser uma aliança pura no sentido de que eu não vou aceitar
ter um partido aliado onde todos os candidatos não estão 100% fechados com a majoritária, porque nesse caso não valeria a pena, certo? Eu preciso de uma aliança de gente que tenha um projeto de gestão para Palma e que enxerguem que o Amasta é a melhor opção nesse ano de 2024. Mas claro que estou trabalhando nisso, estou conversando com vários partidos, só que a preocupação essa não é agora, né, Cleber? As convenções são lá para julho. Hoje em dia, eu acho que tem duas coisas importantes. Desfazer esse papinho que você deve ouvir todo dia. Mas será que o Amasta é candidato mesmo? Então, Cleber, aqui, para teu público, sou pré-candidato a prefeito de Palmas. Ponto. Certo? Segundo, a preocupação hoje é montar uma nominata de pré-candidatos a vereador que seja dentro disso que estou te falando. Certo? E para esse grupo de pessoas não cabe tipo de ofertas indecorosas, porque são companheiros que vêm trabalhando e da sociedade civil organizada que tem um objetivo maior e é colocar essa cidade no patamar que merece. Márcio, aí para a gente fechar, como você também é presidente regional do PSB, me diga o seguinte, quais são as principais apostas do PSB no Estado? Como que está essa articulação? Eu estou vendo você filiar bastante pré-candidatos a prefeitos aí no interior. Quais são as apostas? Como que você vê? Tem uma meta de prefeitos que você quer fazer? Como que você está vendo isso? Cleber, o que está acontecendo no interior? Você vem acompanhando, né? E você vai receber muitas mais dessas notícias. É claro, se alguém me diz que vem para o PSB por amor, não vem, certo? Porque no interior não tem nada melhor do que ter o apoio do governo, certo? Correto? Agora, quem não tem o apoio do governo, porque em todo município tem quem vai ter o apoio e quem não vai ter o apoio, né? Aí você vai para partidos que te deem segurança, certo? E que representem uma oposição que não seja oposição raivosa. Então, partido com segurança no Tocantins, não quero dizer que seja único, né? Mas no PSB ninguém mexe. Aliás, isso já deixamos para trás. O vice-governador vai tirar o PSB do Amasta. Não sei quem. O governador. A última que me falaram, já meses atrás, porque já não rola mais, era que o governador Vanderlei ia se filiar no PSB, que ele já foi filiado ao PSB, para me tirar o partido. Digo, moço, quem passa a faixa sou eu, certo? A única coisa que o PSB vai pedir para ele é que se empenhe na minha eleição para prefeito, certo? Precisa mais algum pedido? Aí eu entrego para ele a faixa de presidente do partido. Não estou fazendo gozação, estou falando sério, né? Então, ultrapassado isso, que o PSB não é partido de pastinha, que ninguém vai lá em Brasília a tirar o partido, pelo contrário, você ouviu do Carlos Siqueira, e eu vi agora na semana passada, tem 5 candidaturas de interesse do PSB no Brasil, 5. São Paulo, São Luís, Recife, Curitiba e Palmas, certo? Isso está escrito, né? O PSB vê que é uma grande oportunidade do PSB voltar à gestão do município de Palma e está fazendo tudo o que for necessário para fortalecer. Então, esse pessoal do interior vê que no PSB é um partido onde tem segurança, que ninguém vai vir e vai falar, Masca, em troca do apoio do Palma, você tem que retirar a candidatura do homem em Paraíso, né? Nós temos pré-candidato a prefeito em Paraíso, certo? Você vai saber na próxima semana, ou em qualquer outro lugar. Não está na mesa de negociação. Por outro lado, a minha atitude de oposição ao governador Vanderlei Barbosa não é uma oposição raivosa. Então, eu tenho certeza que o governador não vai ficar desesperado porque a gente eleja alguém dentro do PSB, porque nunca orientaria um prefeito do PSB, como nunca orientei um vereador ou um deputado do nosso partido a fazer oposição por fazer oposição, certo? Sou absolutamente contra esse tipo de política. Tudo que for bom para o governo e para a prefeitura, a minha orientação é votar junto. O que eu exijo é fidelidade aos princípios do partido, aos candidatos do partido, aos processos eleitorais.
Tá certo, então, amor. Só uma conversa ampla, a primeira delas, vamos fazer muitas aqui até as eleições ainda, e espero que você tenha sucesso aí na sua construção da sua pré-candidatura e nesse fechamento da janela partidária. Olha, muito obrigado mais uma vez, um papo sempre agradável com você. Bom demais, né, Clever? Eu só quero te fazer uma pergunta antes de você me desligar. Qual vai ser o título? Você já sabe o título que você vai colocar. Eu falo tanto, eu me abro tanto, você me explora tanto, e eu digo tanto que deveria não deveria falar, que eu quero saber qual vai ser o título da entrevista. Olha, Amasta, eu vi, toma café, vai tomar cafezinho com a Cíntia. Qual vai ser? eu vi tantos ganchos possíveis aí que eu fiquei até em dúvida, mas eu já estou com eles vários anotados aqui, porque amanhã eu vou pensar cedo o que vai ser. Eu falo, a manchete é minha mercadoria na vitrine, então tem que ver qual que vem de Claro. trás, né? E nisso eu te dei vários presentes hoje, né? Muito. Clever, muito obrigado a oportunidade a todos que nos estão ouvindo. Estamos aí firmes e fortes. Tudo que for para discutir nossa cidade e o futuro de Palmas, até o último dos meus suspiros, até minha última gota de sangue. Palmas vale a pena, essa cidade é uma promessa, é uma dádiva divina, um presente de Deus, e eu faço questão de agradecer todos os dias pela oportunidade de fazer parte dessa história. Beijo no coração, até a próxima. Tá certo, é isso mesmo. Palmas é uma cidade maravilhosa que todos nós amamos. E nós desejamos boa sorte mais uma vez ao Amasta. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa segunda entrevista. Teremos entrevista a semana inteira aí. Vocês acompanhem a coluna do CT. Não sei se vocês observaram, o site está moderno, deu uma modernizada, sobretudo em tecnologia. Muitas novidades estão vindo por aí. Tem outra importante novidade, daqui a pouco eu vou falar para vocês. E nós estamos trabalhando. Enfim, esse mês é mês de aniversário, no dia 12 completamos 19 anos de mercado, de atuação no Tocantins, e estamos muito felizes, muito animados. Então, acompanhe aí as entrevistas com todos os pré-candidatos a prefeito de Palmas, e a partir de semana que vem nós vamos fazer entrevistas com pré-candidatos do estado todo. Um abraço a todos e até a próxima.